Boa noite, está no ar o Eco Opinião. No programa de hoje vamos falar sobre criatórios conservacionistas de aves e conhecer o projeto de revitalização do Lago Municipal de Araras. E conheça também uma ave bem misteriosa, o urutau. O programa de hoje traz entrevistas com o professor de Biologia, José Eduardo Peixoto, com o diretor e arquiteto do Departamento do Projetos da Secretaria de Planejamento, Fábio Augusto Franco, e com o diretor do Departamento de Meio Ambiente, Raul de Barros Winter, além dos aposentados de Seu Inácio de Oliveira e Ivanildo de Oliveira. Uma das formas de colaborar com a preservação de algumas espécies de aves ameaçadas de extinção é por meio de criatórios conservacionistas. No Brasil, os pássaros são os animais que mais sofrem com o tráfico, mas para ter um criatório é necessário a autorização do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e seguir uma série de exigências. Uma das formas de combater o desaparecimento de algumas espécies de aves é com a ajuda de pessoas que possuem criadouros particulares. Na verdade, eram 3 tipos de criadouro. Um deixou de existir, tá? A figura do criador conservacionista deu origem ao que hoje é tratado como um mantenedor, tanto mantenedor de aves silvestres nativas como exóticas. Sendo que existe uma diferença crucial. O mantenedouro, ele não pode estar reproduzindo nenhuma espécie, ele só pode mantê-la. Aí nós temos o criadouro científico, que sempre vai estar ligado a uma instituição de ensino, uma instituição que vai estar desenvolvendo pesquisas com aquela determinada espécie. E o criadouro comercial, que tanto pode ser de espécies nativas, ou seja, espécies oriundas do Brasil, como de espécies exóticas, oriundas de outros países, que no caso é o criadouro que nós estamos visitando hoje. Todas essas aves, elas não ocorrem naturalmente no nosso país. Então é o que a gente chama de criador de aves silvestres exóticas. Mas para manter as aves em cativeiro é preciso seguir legislações específicas de criação, além de manter o IBAMA informado de tudo o que acontece no local. Toda a atividade que envolve fauna no nosso país é regulamentada atualmente pelo IBAMA. O Estado de São Paulo está sofrendo um processo onde essa responsabilidade está sendo transferida do órgão nacional, que é o IBAMA, para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, até o final do ano que vem, toda a fauna deverá ser comandada no Estado de São Paulo pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Porém, as exigências vão continuar as mesmas. A pessoa que tem interesse em desenvolver essa atividade, ela tem que dar entrada hoje junto ao IBAMA, solicitando, manifestando interesse em desenvolver essa atividade, no caso aqui um criadouro comercial. O anilhamento é uma ferramenta indispensável para os criadores. Esse pequeno anel que é colocado na perna do pássaro funciona como uma identidade. Com ele dá para manter o controle dos pássaros em cativeiro, tanto do plantel de reprodutores como da genética dos filhotes. A utilização de uma anilha, o que nós chamamos aqui de anilha fechada, como vocês podem ver, ela não tem nenhuma espécie de abertura, ou seja, não tem como alargá-la e depois reduzir o seu tamanho, tá? Ela traz segurança tanto para o animal como também para o próprio criador, para a própria instituição. Porque a utilização dessa anilha, ela garante que ela foi colocada na ave entre 12 e 20 dias de idade que essa ave continha. Porque após essa idade, a gente não consegue mais colocar essa anilha no tarso do animal. Lembrando sempre que ela não pode sair depois dessa idade. Porém, de maneira alguma, ela vai estar prejudicando o animal. Senão seria até antiético e antieconômico, né? Seria o que a gente poderia chamar de maus tratos, tá? Essa anilha ela vai ficar solta no tarso da ave, porém ela não consegue nem subir, né, para chegar até a coxa e nem sair mais pelo pé, porque os dedos da ave vão crescer, vão se desenvolver e ela não passa mais. E o que essa anilha contém? A identificação do criadouro, o seu tamanho, o ano e o número que a ave vai estar registrada no criadouro, tá? Todas essas informações são exigência
do órgão fiscalizador, no caso o IBAMA, para quê? No caso de uma apreensão, de qualquer problema com a ave, você consegue identificar de onde ela veio, o ano que nasceu e o número de registro. Itens têm que estar devidamente documentados e arquivados no criadouro. Nossa equipe foi conhecer um criatório de aves autorizado pelo IBAMA, localizado em Araras. O espaço conta com espécies belíssimas de aves silvestres e exóticas. O criatório está localizado em Araras e possui mais de 20 espécies de aves exóticas, sendo a maioria do continente australiano. O tratamento e criação dos pássaros segue todas as recomendações do IBAMA para comercialização. Uma das espécies que mais encantou nossa equipe foi a cacatua. As cacatuas são aves também psitacídeos, né? Originárias do continente australiano, seria o correspondente às nossas araras. São os psitacídeos de grande porte lá do continente australiano. Aqui no Brasil nós temos as araras, né? Bom, existem cacatuas de vários tamanhos, vários portes, né? E também de várias cores. Aqui no criadouro nós destacamos a cacatua alba, que ela é toda branca, uma cacatua de grande porte, né? Extremamente bonita, e também a galerita. A galerita também ela tem o corpo todo branco, porém ela tem aquela crista, aquelas penas todas amarelas, e quando ela se sente estimulada, ela levanta aquele topete, dando um efeito extremamente bonito ao animal, né? São animais também bastante inteligentes, né? E animais que se dão muito bem, tanto em vida livre lá no continente australiano, como também em cativeiro. São excelentes animais que podem ser utilizados como pet para as pessoas poderem ter em casa. Outro pássaro que merece destaque é o papagaio do Congo. São muito apreciados como animais de estimação por serem dotados de surpreendente inteligência, além de serem falantes e excelentes imitadores de sons. Essa espécie é o famoso papagaio do Congo, também conhecido por jaco, né? O Psittacus eritacus. É uma ave exótica, ela é natural do continente africano, tá? Ele é um papagaio bem diferente dos nossos, né? Que são mais coloridos. Ele é um papagaio todo cinza, tem essa cara um pouco mais branca, né? E uma grande curiosidade dele é que os psitacídeos, de forma em geral, têm a grande capacidade de estar reproduzindo o som da voz humana, né? E dentre essas espécies que têm essa capacidade, essa aqui é considerada aquela que melhor imita o som da voz humana, né? Porque na verdade não é que eles falam, mas eles têm essa capacidade de imitar. É difícil você encontrar alguma ave que realmente consiga falar por vontade própria, né? Ou que raciocine. Infelizmente, essas aves ainda não têm essa capacidade, mas ela tem uma grande capacidade de imitação da voz humana. O mustache também é uma espécie belíssima. Alguns criadores usam a genética para conseguir cores mais raras. Essa mustache lutina amarela é a única aqui no Brasil, sendo que existem apenas outras duas na Europa. O mustache também é um psitacídeo, aí no caso de pequeno porte, também do continente australiano, né? E aí o que vale a pena a gente estar destacando é o fato das mutações. As mutações são extremamente interessantes para os colecionadores, né? Aquelas pessoas que gostam de ter essas aves em casa. E o que a gente tem realmente a destacar desse animal é que existem várias mutações que já são um tanto quanto comuns, não tão difíceis de conseguir, e essa mutação, que a gente chama de lutino, é uma mutação que ainda é bastante rara, né? Nós temos no mundo todo apenas 3 animais com essa característica, que dá essa coloração, que a gente chama de lutino para ele, sendo que 2 aves estão na Europa e uma nós temos aqui no Brasil, aqui no criadouro, que é uma fêmea, essa que vocês estão vendo, né? Nós estamos trabalhando em cima dessa espécie para ver se nós conseguimos perpetuar essa mutação e conseguir tirar mais filhotes com essa característica. No próximo bloco, veja quais são as ideias da Prefeitura para a revitalização do Lago Municipal.